Nossa meditação hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 25 e 26, diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Senhor nosso Deus, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia, Pai, abençoa a Tua palavra, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos erros, ilumina, Senhor, através do Teu Santo Espírito, nosso entendimento, para compreendermos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. É interessante essa palavra da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no contexto, ele vai fazer um paralelo, entre o relacionamento de um homem e sua mulher e o relacionamento de Cristo e sua igreja. É por isso que ele fala no versículo 25, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo ama a igreja. Ele mostrou e provou este amor quando a si mesmo se entregou por ela na cruz. Ele, o Senhor Jesus, ele ama a cada um daqueles que compõem a sua igreja. Mesmo sabendo que ainda existe dessas pessoas em sua igreja imperfeições, limitações de cada um que compõe a sua igreja. Ele ama profundamente, verdadeiramente a sua igreja e ele se entregou pela sua igreja. Paulo nos exorta a conhecer a grandeza do amor de Cristo. Em Efésios capítulos 3, versículos 17 ao 19, vamos observar aqui. Assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Muito maravilhoso, muito tremendo esta palavra. O apóstolo João nos revela que se hoje a igreja pode viver em amor, é por causa do amor de Cristo que nos amou primeiro e tornou isto possível. Isso é interessante. João ele vai ressaltar de que o amor de Cristo por nós, derramado, provado e demonstrado na cruz, nos mostra e nos dá a capacidade de vivermos também um relacionamento de amor para com Ele e uns para com os outros. Isto é muito interessante. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim a palavra de Deus: Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Cristo não tivesse nos amado, jamais o amaríamos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, Ele nos amou, Ele derramou o seu amor em nossos corações, nos dando capacidade de viver uns relacionamentos de amor com Ele e de um para com os outros. Segunda verdade que eu quero salientar nessa nossa meditação: Cristo se entregou pela igreja. Jesus enfrentou a morte para que a sua igreja viesse a existir. João 10, versículo 11, diz assim a palavra de Deus: Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus Cristo ele deu a vida pelas ovelhas, e as ovelhas são aqueles que fazem parte da sua igreja, que compõem a sua igreja. O preço da compra da igreja foi o seu próprio sangue. Jesus, através do seu glorioso sacrifício, através do seu sangue, ele comprou a igreja para si. Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim: Atendei por vós e por todo o rebanho sobre a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Interessante, ainda em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim a palavra de Deus: Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Essa entrega é um convite.
para que a sua igreja também se entregue cada dia ao Senhor. Da mesma forma que Cristo ele se entregou pela igreja, a igreja, dia após dia, deve estar se entregando a Cristo em um envolvimento de obediência, de temor e de submissão à sua vontade, através da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo ele roga para que os irmãos viessem a entregar-se completamente o corpo, a alma, os pensamentos, os sentimentos a Deus como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, como culto racional, o culto que envolve compreensão, entendimento da vontade de Deus. Terceira verdade dessa nossa meditação que eu quero ressaltar hoje: Cristo santifica a igreja. Cristo está santificando a igreja através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Cristo está preparando sua noiva para o encontro com ele, o noivo. Muito interessante. Efésios 5, 27, olha o que a palavra de Deus nos diz: para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, ele está santificando a igreja, ele está tirando a mácula do pecado, as manchas do pecado, todos os vestígios ainda que existem ainda do pecado no processo de santificação, para apresentá-la, a sua igreja perfeita, santa, sem mácula, sem pecado nenhum. Muito interessante, amados, a palavra do Senhor. Muito interessante que nós possamos, amados, também nos entregarmos dia a dia ao Senhor Jesus, em um relacionamento de amor, de reconhecimento, de obediência, de santo temor. A terceira verdade que eu quero salientar nessa nossa meditação: Cristo santifica a igreja. Cristo está santificando a igreja através da palavra e do Espírito Santo. Cristo está preparando sua noiva para o encontro com o noivo. Que coisa maravilhosa, amados. Que coisa gloriosa. Cristo santifica a igreja vive em santificação para o encontro com Cristo. Isso é interessante, existe o aspecto de que Cristo está santificando a igreja, existe um outro aspecto também, que a igreja está se santificando, se preparando para se encontrar com o noivo, com Cristo, com o seu Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim a palavra: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. As pessoas que verdadeiramente fazem parte da igreja e que são a igreja de Cristo, vivem lutando contra suas vontades e desejos pecaminosos, num processo diário de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, todos aqueles que Cristo trabalhou e deu-se por ela, pela sua igreja, que fazem parte da sua igreja, esses vivem um processo de santificação, vivem lutando contra os seus desejos, contra as suas vontades pecaminosas, em um processo diário de santificação, em uma santificação contínua, até aquele grandioso dia do encontro com o Senhor Jesus. Isso é muito interessante, amados. Cristo está permitindo que o Espírito Santo nestes dias esteja adornando a noiva para um encontro com o noivo. Então teremos a gloriosa celebração das bodas do Cordeiro. Que coisa gloriosa, o Espírito Santo ele está preparando, ele está adornando a noiva, que é a igreja, que é cada um de nós, que Cristo elegeu, que Cristo regenerou, que Cristo comprou com o seu precioso, glorioso sangue, amados. A igreja são todos aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo para a salvação por meio de Cristo na cruz. E estes o Espírito Santo regenera, habita e está santificando e preparando para o encontro com o Senhor. Quero deixar algumas lições práticas desta nossa meditação. Cristo ama a sua igreja incondicionalmente, mesmo com todas as imperfeições que ela ainda tem. Segunda lição prática que eu quero deixar: Cristo enfrentou a morte para que sua igreja viesse a existir. Outra lição que eu quero deixar, amados:
Cristo está santificando a sua igreja, tirando dela todas as imperfeições, no processo de santificação. Cristo está adornando sua igreja para se encontrar, para se encontrar com Ele e para estar para sempre com Ele em um relacionamento de eterno e perfeito amor. Que coisa maravilhosa, amados, é nós compreendemos através da palavra de Deus que Cristo ama a sua igreja. Ele se entregou pela sua igreja. Ele está santificando a sua igreja para aquele grandioso dia em que Ele retornará para levar a sua igreja, para que haja este encontros para todo sempre da sua igreja, onde haverá as bodas do Cordeiro, onde a igreja estará para sempre usufruindo deste relacionamento de amor, de alegria e de prazer eterno, juntamente com o noivo que é Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça, amados, e que possamos crescer juntos cada vez mais na graça e através da misericórdia de Deus em nossas vidas.